Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso terceiro dia de aula de psicologia pastoral, nosso último bloco. E agora, meus irmãos, eu quero falar um pouco sobre 4 coisas que o Warren W. Wisby, no seu livro Seja Alegre, que é esse daqui, inclusive eu estou com ele aberto aqui, ele vai ensinar para nós sobre como nós podemos nos lidar com situações da vida pelo qual a gente... Deixa eu abrir aqui para vocês e compartilhar com vocês agora. Como nós podemos lidar com certas circunstâncias. Aqui, deixa eu colocar ele aqui. É esse daqui. Seja Alegre. Esse material, né? Seja Alegre. Warren W. Wisby. Como ele ensina aqui nesse livro, ele vai fazer um estudo baseado na carta de Filipenses, né? Que conservam a nossa alegria. Porque eu quero agora tratar um pouco sobre isso e quero agora encerrar, né, inclusive com essa matéria, sobre esse assunto. Porque, irmãos, vamos lá. É fácil lidar com essa questão, né, da nossa, da realidade, né, espiritual, na irmandade, sem que a gente perca a alegria? É fácil a gente trabalhar na igreja, é fácil a gente se relacionar com pessoas, é fácil a gente liderar pessoas, aconselhar pessoas, ou mesmo interagir na vida, sem que isso roube a nossa alegria? Vocês já notaram que existem pessoas que elas até começam trabalhando muito bem, mas em algum momento elas perdem, ou seja, as alegrias delas são roubadas. Já notaram isso? O que vocês acham? Você já se sentiu assim? Pastor, eu não entendi muito bem, assim, é por estar lidando com as emoções, assim, dos irmãos, é isso? Não, agora é voltado mais para as nossas emoções, Gil. Você já foi literalmente roubado a sua alegria, por exemplo, na igreja, seja na igreja atual ou na igreja anterior, você está ali servindo aos irmãos, aconteceu alguma coisa que é como se tivesse roubado a sua alegria. Você fala, Sim, com certeza. como que Na você... verdade, isso é bem comum. Isso é bem comum. Você concorda que, vamos lá, nós temos 2 opções, ou parar de fazer a obra, ou buscarmos em Deus maneiras de como não ser roubado a nossa alegria, concorda? É isso aí. E aí, mas aí, na prática, sendo honesto, é fácil essa relação? Não é fácil não, pastor. Eu me Na lembro de um... verdade, a gente tem que ser bem resiliente. Tem que ser bem Exatamente, resiliente. exatamente. Então, aqui nessa obra, Warren East, ele vai mostrar que existem ladrões que roubam a nossa alegria. E eu quero lembrar aos irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia agora em Gálatas. Gálatas, no fruto da carne e no fruto do Espírito. Mas vamos ler apenas agora o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Eu quero que alguém leia para mim apenas esse versículo, meus irmãos. Gálatas 5:22. Geralmente a gente ouve assim, ou obreiros ou irmãos dizendo assim, eu cansei de ajudar as pessoas. Não ajudo mais não. Eu vou para a igreja, eu adoro Deus, e eu não quero saber mais das pessoas. E aí? Você acha que esse irmão fez uma escolha correta? Tá bom, ele vai lá para a igreja, ele é um obreiro, ele está cansado de gente. Agora, então, ele lá na igreja, ele vai interagir somente com Deus, Deus com ele, e vai ser assim o resto da vida dele? Não funciona, Não né? vai. Deus escolheu se revelar por meio de quem, meus irmãos? Das pessoas, das mais difíceis, hein?
Entendeu? Ou seja, é legítimo ele ou ela, ou aquele pastor, ou aquele irmão, estar se sentindo frustrado e até desgastado. É legítimo ajudá-lo. Mas no momento em que ele se enclausura e diz, eu não vou mais trabalhar com pessoas, quem perderá é ele. Exato. Porque na relação espiritual que Deus nos deixou, a matéria-prima direta e imediata são pessoas. Sim. Deus escolheu se revelar por meio de pessoas. E vai ser assim até o nosso último dia de vida. No entanto, se eu fui ferido e agora eu firo, eu estou escolhendo o caminho errado. É por isso que Henry Nouwen vai usar uma expressão que nós somos feridos que curam. Ou seja, depois de ferido, nós buscamos a Deus ferramentas para superar as nossas feridas e buscamos ajuda também com pessoas para nos ajudar na caminhada. E agora, depois de curados, somos feridos que curam. E aqui deixa eu até aproveitar para vocês e mostrar essa obra aqui, ó, que fica como uma indicação para vocês, esse livro. Olha aqui. O Curador Ferido, Henry Nouwen. O que ele vai tratar nessa obra? Em tese se Deus escolhesse um outro meio para liberar a graça dele, ele teria deixado para nós. Qual foi o meio dele nos sarar? Ele trouxe sobre ele próprio, na pessoa de Deus, todas as feridas para nos curar. Logo, o ministério cristão é um ministério de feridos que curam. E quanto mais eu me permito ser curado, mais eu abençoarei outros feridos. Porque o ferido que fere foge do padrão de Deus. É normal que em algum momento a gente, por estar ferido, a gente ferirá. Mas esse não é o padrão. Por quê? É como se estivéssemos pagando mal com mal. Mas no momento em que nós aprendemos o caminho da cruz e o caminho do Nazareno, que é aquele do curador ferido, que agora sara, a gente vê que, na realidade, no momento em que eu me permito ser sarado e agora eu ajudo alguém, eu me torno um curador ferido, ou seja, um ferido que cura os outros. Logo, eu fui sarado. E por ser sarado, eu vou sarar outros. Eu vou deixar a mensagem e o testemunho de alguém que também no laboratório da vida de Deus e da igreja e do ministério, a gente vai se permitir, ora, nos ferimos, mas agora Deus está nos ajudando, porque a gente não vai pagar mal com mal, mas a gente vai ajudar as pessoas. Então, meus irmãos, eu quero trabalhar agora, voltando aqui para o ISB, né? Guardem isso, irmãos, nós não podemos jamais ir para esse caminho, tá bom? Vamos voltar aqui por isso. Gostaram da expressão do Henry Nouwen? Sim, acho que foi no áudio, eu não lembro se foi nas aulas que eu perdi, que eu assisti depois, que falou exatamente disso, né? Que Deus ele costuma nos usar naquilo que nos machucou um dia, né? Então, ele quer que a gente se cure para que a gente tenha autoridade, autonomia para falar com as pessoas, né? Não tem como a gente falar de coisa que a gente não conhece, né? Exatamente. Então, a gente, com propriedade, a gente consegue trazer a cura também para as pessoas, né? Através do Espírito Santo. Obrigado, filha. E é por essa razão que a gente tem que saber que não tem um outro caminho, né? Não tem. A gente poderia até florear dizendo, mas não tem. Esse foi o caminho que o Senhor escolheu para nós. E se esse é o caminho, então é o melhor caminho. Podem ver que na vida, irmãos, o que é senão a experiência e sermos considerados aprovados? Depois de toda aprovação, tivemos êxito. E por isso que a experiência de alguém que foi ferido, que agora é sarado, e que não fere mais, mas que agora leva a cura, quem faz isso é o maior abençoado.
né, de todos. Por isso que, voltando agora ao ISB, o que ele quer falar aqui nessa obra, irmãos? Eu queria deixar aqui para vocês como uma lição de casa. Nos áudios que vocês ouvirão, vocês vão entender muito bem. Leia para nós agora, quem achou o texto de Gálatas 5, 22, por favor, irmãos. Só 22, pastor? Só 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Olha só, podem ver que o texto na Bíblia fala o fruto, não os frutos. Eu gosto de comparar aqui o fruto do Espírito à mexerica, né? Podem ver que é um fruto com vários gomos. Então, o fruto do Espírito é amor, é um gomo do amor, e o outro gomo da alegria. Poderíamos dizer que essa alegria aqui, ela é a bem-aventurança, é aquela alegria que ninguém nos rouba, ninguém nos tira. Não é a alegria circunstancial, mas é um estado do espírito pelo qual nós vivemos e vivenciamos, e que ninguém rouba e que ninguém tira. Aí talvez você diga, pastor, mas isso está exagerando. E quando vem uma aprovação, e quando a gente está sofrendo? Sim, a gente sofre, mas não quer dizer que a alegria é tirada. A gente está passando por um momento de dor, um momento de privação. E no momento de dor, de privação ou de luto, nós choramos, porque somos seres humanos equilibrados. Uma pessoa que pratica a negação dos seus sentimentos, ela tem um problema. Mas no momento em que eu vivencio cada experiência com um momento pelo qual eu vivo, eu só estou vivenciando a minha experiência de vida. Eu só estou dando vazão a essa humanidade plena. E a alegria, como gomo do Espírito, como fruto do Espírito, ela deve ser esse estado onde a gente conserva, onde a gente não é roubado. Agora, sejamos francos aqui, irmãos. Na prática do ministério, muitas vezes isso não nos é tirado. Né? Eu tenho visto agora um grande problema que está acontecendo numa igreja que a gente lamenta muito, está tendo um debate nas redes sociais de críticas e tal. Eu acho isso tão ruim, porque quando chega nesse ponto, quem perde é o povo de Deus, né? Quem perde é o reino de Deus, e a gente vê pessoas se degladiando nas redes sociais contra tal pastor, a favor de tal ministério, e está sendo uma coisa, eu digo assim, quem está perdendo no meio de tudo isso é o povo de Deus. Mas é um problema? Tem que ser resolvido? Tem que ser resolvido. A gente tem que colocar debaixo do tapete? Não. Mas percebam, quantas são as vezes que a nossa alegria é roubada, né? E aqui nessa obra, irmãos, o Warren Easby vai mencionar que existem pelo menos, agora, se você tiver com sua Bíblia aberta, vai lá para o livro de Filipenses. A gente vai notar aqui, irmãos, que 4 coisas roubam a alegria, 4 coisas roubam a alegria da nossa vida, né? E aí é bem interessante que nessa obra a gente começa a ver aqui os ladrões que roubam a nossa alegria. E quais são essas 4 coisas? O que vocês acham, meus irmãos? O que vocês acham? Que tem o poder de roubar a nossa alegria? Baseado no estudo aqui do livro. Eu sei que vocês não ouviram ainda o áudio, né? Mas por isso que eu tinha disponibilizado apenas o texto, como vocês acabaram não lendo. Então, mas eu gostaria que vocês chutassem aqui. O que vocês acham que podem roubar a nossa alegria? Constrangimento. O que mais? Desapontamento com outras pessoas. Desapontamento com pessoas. O que mais? Reclamações. E também está ligado a situações com pessoas. O que mais? Acontecimentos da vida. Um desemprego pode roubar a nossa alegria?
Se a gente permitir, pode. Enfermidade. Uma doença? Pode também. Pode. Então, expectativas que criamos na vida, Frustrações, pode. frustrações. Pode. Então, agora eu vou dar a síntese agora, irmãos, para vocês, né? E sobre o tópico do Henry Cloud, que eu tinha falado, os sábios, tolos e os maus, não vai dar para a gente concluir hoje, mas agora eu quero fazer aqui um breve apanhado sobre esse material, mostrando 4 tipos de coisas que podem roubar a nossa alegria. E segundo o ISB, tratando aqui no livro de Filipenses, quando a gente vai ler o livro de Filipenses, é um livro curto, irmãos, mas nós notamos que existem 4 coisas que ele coloca aqui, que são empecilhos que tentam roubar as nossas alegrias. E eu achei muito feliz aqui, e você vê, irmãos, eu dei, no passado, eu dava 4 áudios do Ed Renekiewicz, porque o Ed Renekiewicz, quando eu ouvia, eu conheci o ISB por meio do Ed Renekiewicz. E se vocês quiserem, vocês podem ouvir ou os 4 áudios do Ed Renekiewicz, ou 5 áudios meus, porque eu também, me baseando nesse estudo, eu acabo pregando 5 mensagens baseado nesses pontos do Warren Wiersbe. Olha só que interessante. Eu lembro que o Ed Renekiewicz, nas mensagens dele, ele dizia o seguinte, irmãos, isso, né, eu ouvi essas mensagens, eu não me recordo, 2010, por aí. Ele comentava que na infância dele, ele estudou esse material do ISB, e uma das coisas que mais marcou a vida dele foi esse livro, Seja Alegre. Porque, querendo ou não, todos nós queremos ser felizes na vida. Todos nós buscamos a felicidade. E percebam, lembra que nós estamos aqui hoje, nosso 3º dia de aula, e eu venho trabalhando muito sobre, no quê? Nesses dias, irmãos? O autocuidado. É importante termos uma reação à vida numa alta expectativa, mas é muito mais importante nós sermos sinceros com os nossos sentimentos. Concorda? Porque eu até posso me posicionar diante da igreja ou dos irmãos, mostrando uma felicidade que eu não tenho. Eu não vou ter vitalidade. Ou seja, eu não vou ter êxito no meu ministério, porque eu estou maquiando algo. Eu estou vivendo uma tristeza, mas quando eu me coloco diante de todos, eu digo que eu sou feliz. Eu não sei se vocês conhecem a história de uma pessoa que passou por foi no gabinete de um psicanalista, né? De um psicólogo, e ali o psicólogo, atendendo aquele senhor, viu que ele vivia uma vida muito triste, e ali, por várias vezes, tentou animá-lo, tentou recomendá-lo, e atendeu ele por várias ocasiões, e em uma das orientações daquele psicólogo, daquele terapeuta, foi falar assim, olha, eu estou vendo que nada te restaura a tua alegria, a tua felicidade. Aqui na cidade, recentemente, veio um circo muito famoso. Eu te aconselho você ir lá, porque você está vivendo uma depressão, você está tendo um problema muito grande, e eu te aconselho você ir lá, porque lá tem um palhaço, que ele consegue elevar a moral de todo mundo. Eu mesmo tenho indicado muitos pacientes a irem lá, eles sorriem, é terapêutico, é bom. E aquele paciente disse para aquele médico, né, não tem jeito, doutor, não vai resolver o meu problema. E ali o terapeuta, desanimado, falou, mas como que você diz que não vai resolver o problema? Você tem tanta certeza? Eu te recomendo, vai lá no circo. E aí, no fringir dos ovos, aquele paciente diz assim, doutor, eu sou o palhaço. Eu sou o palhaço. Então, pensem, irmãos, é possível que alguém, né, no palco da vida, consiga levar a felicidade para muita gente, mas no fundo, ele está vivendo um terror dentro dele. E qual é a minha proposta? É por isso que eu estou concluindo aqui hoje, né, nesse 3º dia de aula, e falando sobre o autocuidado. E aqui fica uma palavra, irmãos,
cuidem do coração de vocês. Porque se o gomo, que é a alegria, do fruto do Espírito, não estiver dentro de vocês, não serão as tarefas, não será o dinheiro, não será o dom que vai trazer o irmão de volta. Essa alegria, ela vai ser gerada dentro de vocês com autocuidado. E se vocês perderam a alegria, é importante os irmãos buscarem a Deus, pedirem a Deus para que restaurem a alegria, porque ela é um fruto do Espírito, e ao mesmo tempo buscarem, quem sabe, em terapias, em procura dos vossos pastores, para ser restaurada essa parte interior, porque essa é uma área muito perigosa, muito importante, que vocês precisam cuidar. Porque se não cuidar, a gente pode correr no risco de estar fazendo o ministério como aquele palhaço no picadeiro, alegrando todo mundo, mas ele vivendo um terror diariamente dentro deles. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Então vamos lá aos 4 pontos aqui. Aqui não vai dar, podem ver que temos 60 e poucas páginas nessa obra, então aqui está em PDF, mas eu procurei em livro e não achei. Mas aqui eu só vou fazer uma citação. O que o Wiersbe vai mostrar aqui? Em primeiro lugar, ele vai mostrar que a alegria é um fruto do Espírito, que a gente tem que trabalhar isso com muito cuidado dentro do nosso coração. Ou seja, a alegria ou a felicidade em Deus deve ser mais do que uma coisa, ela deve fazer parte da nossa vida. A gente tem que aumentar a nossa alegria, e a recomendação de Paulo foi: sejam felizes, tenham realmente a Deus e tenham uma vida espiritual muito elevada. Mas quais seriam os tópicos básicos e quais seriam os 4 ladrões que roubam as alegrias? Em primeiro lugar, ele vai mostrar que são as circunstâncias. As circunstâncias. Então, ele vai mostrar que as circunstâncias da vida roubam a nossa alegria. E aqui, quando ele fala de circunstâncias, meus irmãos, ele vai estar mostrando o seguinte, vamos pegar o caso de Paulo. Quando Paulo escreve essa carta aos Filipenses, ele estava aonde, irmãos? Vocês já estudaram a carta aos Filipenses? Meus irmãos? Paulo estava preso, né, pastor? Exatamente. Em outras palavras, eu quero até fazer uma citação das frases do Ed René-Kivitz. Ele falou assim, que o Ed René-Kivitz, ele quando ele faz essa citação, e eu gostei demais dessa frase, e é uma frase muito boa, ele fala assim que Paulo, ele é a antítese, ou seja, de toda e qualquer pessoa. Por exemplo, quando nós falamos o seguinte, olha, sigam Jesus, que o caminho de Jesus é um caminho de alegria e felicidade. Paulo, ele é a própria tese viva do que é passar por todas as circunstâncias na sua vida e pode dizer que valeu a pena seguir Jesus. Porque enquanto ele estava vivendo solto, ele era uma pessoa feliz. Agora ele foi sentenciado, e nós conhecemos o final da história, ele se tornou uma pessoa ele foi julgado e foi decapitado, ou seja, ele morreu por causa do evangelho, e ele não negou o evangelho. Ou seja, as circunstâncias da vida de Paulo não arrancaram a alegria de Paulo. E ele está escrevendo aqui, então, a essa igreja e está dizendo o seguinte, olha, é possível vir circunstâncias difíceis, mas é possível vocês se manterem felizes com Cristo, mesmo nessas circunstâncias difíceis. Era como se Paulo estivesse dizendo, olhem para mim, eu sou o testemunho vivo de que continuo pregando o evangelho, mesmo vivendo em dias desfavoráveis. Estou preso, mas o evangelho não está acorrentado. Eu estou algemado com soldados ao meu lado, mas eu continuo falando do amor de Deus,
porque esse amor de Deus extravasa na minha vida. Percebe, irmãos? As circunstâncias não foram maior do que Paulo. E a pergunta que fica aqui para nós agora, lembrando que nós estamos trabalhando no autocuidado, vamos ser francos, irmãos. Quantas são as circunstâncias que roubam a nossa alegria? Não é verdade? E por que rouba a nossa alegria? Porque, de fato, a gente não está na mesma proposta que Paulo, que olhava para o Evangelho acima de qualquer coisa. Sejamos honestos, quando alguém vem e nos calunia, ou como o Gil disse, né, Gil, num bloco anterior, falando sobre aqueles problemas que vocês passaram, de pessoas, de líderes, falando de problemas da vida de vocês, expondo para todo mundo. Seja honesto, não dá uma profunda decepção? Sim. E como? Num primeiro momento, qual que é a nossa atitude? Eu vou parar de fazer a obra, não vale a pena. Mas a gente só vai pensar dessa forma se de fato a gente deixar de vislumbrar o que é o Evangelho. Porque Paulo aqui no capítulo 1 de Filipenses 1, ele vai mostrar que, pode ver que ele vai fazer aquelas célebres declarações, né? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, eu estou numa circunstância desfavorável, admito, mas a minha vida e o Evangelho é muito mais favorável do que a minha circunstância, porque a minha circunstância passa, mas o amor de Deus não passa, nem por mim, nem para ninguém. Tá bom? Então, o primeiro ladrão que pode roubar as nossas alegrias são as circunstâncias. Circunstâncias favoráveis que roubam. Segunda coisa que Paulo vai apresentar aqui também em Filipenses, que pode roubar a nossa alegria, irmão, sabe o que é? São as próprias coisas. Paulo vai falar aqui, por exemplo, que ele era um fariseu, ele era um doutor da lei, ou seja, ele tinha um título, mas depois que ele se converte, aquele título não serviu mais de nada. Vamos lá. As coisas têm um poder de roubar a nossa alegria ou não? E aqui pensa em coisas como títulos, como ofícios, como propriedades, como bens. Tem ou não tem? Mexeu no nosso salário, perdemos o emprego, coisas. O título, fui desconsiderado, fui humilhado, não sou mais respeitado como um pastor, ou como um seminarista, ou como um obreiro. Percebam, as coisas, elas têm um poder de roubar a nossa alegria. Ainda mais diante de uma geração coisificada. Irmãos, nós somos fruto de uma geração baseada em coisas. Podem ver. A nossa geração é uma geração que amam as coisas e usam as pessoas. Concorda? E dentro da igreja, essa verdade se aplica ou não? Tem hora que nós nos sentimos usados pelas pessoas. Eu me lembro que eu estava no seminário e eu fui almoçar com um pastor, e esse pastor, assim, ele se abriu ali comigo na mesa, ele falou assim, sabe, Rai, é muito ruim. As pessoas nos usam como um objeto. Ou seja, quando elas precisam de nós, pastores, somos úteis. No momento que solucionamos os problemas delas, elas nos descartam e nos trocam como objeto. E até ele usou o termo, é como se nós fôssemos uma coisa para elas. Aí, no nosso diálogo, né, usamos o termo, não sei se existe essa palavra, é coisificado. Ou seja, somos um objeto. Mas existem pastores também que fazem das suas ovelhas o que? Um objeto. As ovelhas são um meio para o objetivo. No momento que a ovelha não faz o que o pastor quer, o pastor as maltratam. Ou seja, que são coisas. Perceba, é um mundo de coisas. Por que muitos pastores se enveredam para a teologia da prosperidade, irmãos? Por quê?
Porque é números. Já que eles estão sofrendo no ministério, pelo menos eu ganho dinheiro com aquelas ovelhas. Está entendendo? Ou seja, coisas. Aí eu te digo, o que mais importa? São dinheiro, são recursos ou são pessoas? Estão entendendo? Então, o segundo ladrão que rouba a nossa alegria, irmãos, são as coisas. Vamos lá. A nossa saúde é uma coisa? Sim. O nosso status é uma coisa? Sim. Guardem isso, irmãos, para que vocês possam tomar cuidado da vida de vocês, tá bom? Terceiro ladrão, querem fazer algum comentário sobre isso, irmãos? Né? Não. Sobre as circunstâncias. Vamos lá. Vamos usar aqui só uma figura de linguagem, uma ilustração viva. Os nossos irmãos do Sul, meus irmãos, com essas chuvas e com essa tragédia que aconteceu, é uma circunstância que pode roubar a alegria ou não? Demais. Hoje eu atendi uma pessoa, eu tive o prazer e o privilégio de falar com uma pessoa lá do Rio Grande do Sul. E eu conversei com ele, uma família que nós conhecemos, que nós estamos ajudando. Irmãos, ele mostrava lá a casa dele, o quintal dele, a rua, irmãos. Lixo para todo lugar, irmãos. Para todo lugar. Eu tenho algumas fotos e alguns vídeos enquanto as águas estavam no teto da casa dele. As águas baixaram, eles foram para dentro de casa e agora eles estão já dentro de casa, mas aquele cheiro de podre. Limpa e não sai. E o cheiro de podre no ambiente. Então, percebam, é uma circunstância que, se não for Deus ali ajudando eles, essa circunstância vai roubar a alegria deles. Igrejas que foram inundadas, pessoas que perderam entes queridos, que é o mais doloroso sobre todos, empresas que se fecharam, ou seja, olha o efeito cascata. Eu costumo dizer que o Rio Grande do Sul passou por uma guerra sem estar numa guerra. Foi uma guerra contra a natureza. É uma guerra contra a natureza. Deus permitiu, sim, eles vão reconstruir a sua vida, sim, mas olha que coisa difícil. E aí hoje nós, né, fizemos uma coleta de roupas e já destinamos para uma igreja para estar enviando para o Sul e levantamos recursos. E hoje, inclusive, né, eu pude ajudar 2 famílias com recursos e uma das meninas estava fazendo 7 anos, era o aniversário dela hoje. Então, a gente deu ali uma quantidade financeira bem pequena, mas olha o que ele me disse. Esse rapaz, o João, ele me disse assim, ele falou assim, pastor, a gente está tendo que comprar comida, e principalmente a mistura, por dia, porque as geladeiras já não tem mais, né? As geladeiras se estragaram por causa das chuvas. Então, a gente compra para usar ali por 1, 2 dias, e a gente tem que comprar de novo para usar 1, 2 dias, porque com a enchente, eles perderam as geladeiras. Circunstâncias. Então, percebam, circunstâncias, no caso do Sul, e coisas. Se não for Deus ajudando eles, vai ser muito difícil, né, irmãos? Tá bom? Agora, terceiro ladrão das alegrias, irmãos, que podem roubar nossas alegrias. As pessoas. As pessoas nos ferem mais do que as circunstâncias. Concorda comigo ou não? As pessoas nos ferem mais do que as circunstâncias e muitas vezes mais do que as coisas. Agora eu pergunto, é só as pessoas que nos ferem? Vamos sair do autovitimismo. Ou nós ferimos as pessoas também? Entenderam? Porque muitas vezes nós não sabemos falar a linguagem dos outros e muitas vezes a gente acha que está acertando em tudo e em nome da nossa honestidade a gente está ferindo muita gente. Percebam? As pessoas, elas podem também roubar a nossa alegria. Por isso que a gente precisa saber lidar com isso. Por isso que a gente precisa saber lidar com essas situações, porque senão, na nossa interação, e ainda mais a igreja, que ela é literalmente um trabalho interpessoal, irmãos. E não tem como um pastor ser pastor sem rebanho. O trabalho de um pastor não é uma tecnologia, não é uma máquina.
são vidas. Logo, é impossível, se a gente não souber lidar com as pessoas, elas nos ferirão, ou ora nós feriremos elas. Ou seja, as pessoas também podem roubar a nossa alegria. Concorda, irmãos? Fofoca, murmuração, calúnia, difamação, incompreensão, intolerância, falar a verdade de forma ofendendo, ou seja, são situações que podem roubar a nossa alegria. Querem falar alguma coisa sobre isso? Tranquilo? E para a gente concluir, então, a última coisa que rouba a nossa alegria, a nossa ansiedade, ou seja, a nossa relação com o futuro. Então, Wisby, nesse livro, Seja Alegre, ele vai falar o seguinte: a tese de Paulo àquela igreja é: sejam felizes, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Não deixe com que as circunstâncias, as coisas, as pessoas ou a relação com o futuro te angustie. Você fala assim: pastor, a relação com o futuro não me rouba alegria. Eu te pergunto, você é uma pessoa ansiosa? Você é uma pessoa preocupada? Qual o nome? Pré-ocupada. Ocupada antes da hora. Ansiedade, né? Ou seja, a gente fica se preocupando antes de acontecer. Percebam que Paulo ele vai concluir o capítulo 4, até mesmo dizendo, né? No 4:4, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, o Senhor está do lado de vocês. E aí ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pelas súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Então, Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, né? E aí, somente depois de tudo isso, ele vem e diz, tudo posso naquele que me fortalece. Percebam, meus irmãos, como agora ele vai falar que a nossa relação com o futuro pode roubar a nossa alegria. Tá bom? Joia, meus irmãos. Se a gente não souber lidar com isso, a gente pode se permitir ser roubado. Guardem essa frase que eu aprendi e gosto de repeti-la. Ninguém pode destruir a nossa vida a não ser nós mesmos. Geralmente dizemos, o fulano acabou com a minha vida, a minha esposa acabou com a minha vida, os meus filhos não, meus irmãos. A gente que é fraco e permite com que os outros roubem a nossa alegria. Ninguém pode arrancar a nossa alegria ou a nossa vida, a não ser nós mesmos. Inclusive o diabo. Porque se Deus está conosco, a gente vai viver aqui nem Jó e vai prevalecer. Tá bom? Amém? Fechado, meus irmãos? Querem fazer algum comentário, alguma dúvida? Gostaram desses pontos aqui do ISB? Bons. E então depois ouçam os áudios, porque ali a gente vai trabalhar com mais detalhe, leiam o material, porque vai enriquecer muito esse momento. Tá bom, meus irmãos? Fechado? Tá ótimo, pastor. Alguma dúvida, alguma pergunta, algum acréscimo? Não, pastor, tranquilo. Então, meus irmãos, vou estar encerrando aqui a gravação, tá bom? Bom, estão convidados para sábado, na minha celebração de 27 anos do meu aniversário de pastorado. Será uma honra ter os irmãos conosco, tá bom?
Deus abençoe, meus irmãos. Uma boa noite, viu? Boa noite, graças e paz a todos. Graça e paz. Boa noite. Super bom fim de semana, gente. Deus abençoe, meus irmãos. Boa noite, viu?